Tá no ar mais um programa Eu e Elas, comigo, Isa Mendonça. E no programa de hoje você vai conhecer a história de Cecília Perini, sócia da XP Investimentos, e de como o empreendedorismo mudou a vida dela e pode mudar a sua também. Tem também o quadro Formando Pessoas e Mudando Ideias. E nos melhores do ano nós vamos apresentar novamente Nayara Soares, nossa chefe de cozinha, que vai ensinar uma receita rapidinha que dá para você fazer hoje ainda aí na sua casa. Diretora, roda a vinheta porque o programa vai começar. E a gente abre o programa com uma matéria que eu fiz lá na XP Investimentos com Cecília Perini falando sobre empreendedorismo. Confere aí. No Espírito Santo, cerca de 53,7% das mulheres em idade de trabalhar estão ocupadas no mercado de trabalho. Mais de 190 mil mulheres são empreendedoras, representando 32% do total de empreendedores. Aqui no Espírito Santo, 43% dos negócios são liderados por mulheres. É o caso de Cecília Perini, sócia da XP Investimentos. Cecília, eu quero perguntar como que foi a sua trajetória até você chegar na XP em 2020? Isa, a minha trajetória, eu comecei a trabalhar até bastante cedo, né, com 14 para 15 anos. E vindo uma história, né, de iniciar no mercado de exportação de café, onde eu tive um contato parcial com o mercado financeiro, que me chamou muita atenção, né? Fui estudar economia e aí migrei, né, para o mercado de investimentos mesmo, né, para o mercado financeiro, aonde até 2020 eu fiquei em bancos, né, trabalhei em grandes bancos. E no meio da pandemia, né, estou no meu 5º ano de XP, eu recebi um convite para vir trabalhar na XP Investimentos. Cecília, é muito interessante porque você já chegou num ambiente assim que a gente considera masculino e já alcançou a liderança em Minas, aqui no Espírito Santo. Como é que é isso? A gente, né, a XP, ela empodera muitas mulheres, né? A gente tem um ambiente mesmo de muitas trocas, né, de outras mulheres referências aqui dentro. Então isso para mim é um privilégio, né, ser mulher e estar num cargo, né, tão importante aqui para a companhia. Agora, Cecília, você é mãe de 2 meninas e como você concilia o trabalho de ser mãe, de ser mulher, de cuidar de você e ao mesmo tempo de gerir a XP aqui, uma empresa tão grande? Eu acho que esse é um dos maiores desafios, né? Ser mãe, você, né, conseguir entregar ali, né, para suas filhas, né, proximidade, cuidado e carinho, né, conciliando a agenda de trabalho. Desde sempre, né, eu acho que eu fui mãe já trabalhando no mercado financeiro, então para minhas filhas isso é natural, né, eu estar trabalhando, elas me admiram e eu tento, né, entregar ali coisas que realmente são essenciais e importantes para ela. Então, toda a parte da escola, toda a parte do dia a dia, da rotina, mesmo de longe, né, eu tento estar um pouco mais sempre perto ali delas. Você falou uma frase interessante, elas te admiram e você quer ser exemplo, porque a gente, enquanto criança, se espelha nos pais. E a gente estava conversando também um pouquinho antes de começar a entrevista, falando exatamente sobre isso, sobre a questão da educação financeira. A gente observa que o brasileiro, de uma maneira geral, ele não tem essa educação financeira, mas isso tem mudado ao longo dos anos e hoje as mulheres têm cada vez mais procurado investir, têm procurado entrar nesse mundo e ter um pouco mais de conhecimento. Como que você vê esse avanço? Eu acho que a educação financeira, né, eu acho que parte da pergunta você até respondeu, né? Quanto mais educação financeira, mais as pessoas tendem a acumular mais recursos, né? Fazer as reservas financeiras e, naturalmente, com a educação financeira, você vai buscando ali outras alternativas para cuidar melhor do seu recurso, né? Então, a educação financeira é muito conhecida, né, primeiro para que você consiga fazer a gestão dos seus gastos, né? Dos seus custos, das despesas e da receita que você tem. Mas ela vai muito além disso, né? Que aí entra a questão de você cuidar desse investimento. Uma vez que eu conseguir acumular, né, ter um controle dos meus gastos e conseguir acumular um recurso, vou buscar conhecimento para conseguir tomar melhores decisões com esse recurso nos investimentos. Cecília, quais são os principais desafios que você observa, inclusive aqui com relação às mulheres,
para elas saírem do perfil conservador e passarem a ter um perfil com mais garra, com mais coragem de investir? Essa decisão de diversificar a carteira, ela tem que combinar com o interesse de você aprender um pouco mais sobre investimentos. Tomar a decisão, acho que eu não recomendo que você confie 100% das decisões da sua carteira para uma pessoa, até porque você precisa entender, né, o porquê daquela alocação, né, qual o momento, qual o cenário, primeiro também os seus objetivos com esse recurso. Né? Uma vez que você já tem um objetivo mais bem definido, é aí que você vai conseguir tomar uma decisão de diversificar ou não, tomar mais risco ou não. Quais são os projetos que a XP tem para apoiar o crescimento dos investidores aqui no Brasil e também no estado? Todo esse crescimento, essa expansão que a gente fez de trazer novos profissionais para o mercado, realmente tem o maior propósito da XP por trás, né? Que é fazer o brasileiro investir melhor, transformar a vida das pessoas através dos investimentos. A gente já fez, né, uma transformação muito grande no mercado, né? Se a gente pensar há 15, 20 anos atrás, naturalmente as pessoas vão lembrar, não se falava em diversificação, só se falava, né, em investir em poupança, em CDB, era um mundo muito limitado. Como a XP está inovando com relação aos produtos para oferecer para os clientes? Hoje a XP ela é a maior prateleira de produtos que a gente tem no Brasil. Então, com relação ao produto, menos do que com o produto, a maior preocupação hoje da XP é manter um nível profissional de profissionais que estejam preparados para levar esses produtos para os nossos clientes da melhor forma. Então, não é simplesmente só produtos, né? A gente tem um modelo de servir hoje dentro da XP que conecta muito com o planejamento financeiro desse cliente. Então, deixou de ser uma conversa só de esse produto ou outro para qual o seu projeto para esse recurso. Então, dessa forma, a gente consegue conectar o perfil do cliente, os horizontes de tempo desse cliente, com, sim, a prateleira enorme que a gente tem, né, conectando a necessidade de cada cliente. Então, inclusive, falando de profissionais, né, a gente tem uma agenda de capacitação recorrente dos nossos assessores. A XP foi eleita pela 6ª vez consecutiva a melhor assessoria de investimentos do Brasil. Então, isso reforça, né, o quanto a gente está preocupado aqui em manter o nível dos nossos profissionais, né, realmente em alto nível. E também a gente vem fazendo uma expansão, tanto atraindo novos profissionais que estejam já no mercado financeiro, que queiram fazer parte da XP, como também a gente tem um projeto de formação chamado XP Future, onde a gente dá a oportunidade de pessoas que gostam de investimentos, têm habilidades comerciais e que queiram trabalhar na XP. Então, para esses profissionais, a gente tem esse programa onde a gente desenvolve ali as habilidades técnicas, né, desse profissional, com certificações e treinamentos. Durante 12 meses ele passa ali por essa imersão até que ele esteja preparado realmente para levar ali a melhor assessoria para o nosso cliente através desse modelo de planejamento financeiro. Então, quem está assistindo a gente que tem interesse em vir trabalhar na XP tem que fazer como? Esse programa XP Future, para cada praça a gente tem um link específico, mas se você colocar no buscador, né, ou seja no Google, você colocar XP Future Vitória, XP Future Minas Gerais, você vai encontrar ali um link de inscrição. A gente tem feito esses processos seletivos de forma presencial, né, em cada praça. A gente não tem agenda para os próximos dias, mas possivelmente daqui 2 meses a gente vai ter uma agenda aqui. Mas você já pode fazer seu cadastro, que independente do processo, você pode ser convidado aqui para fazer uma entrevista com a gente. Legal, bacana, tá vendo aí? Já fica ligadinho, o link tá passando aqui, você já pode acessar e se inscrever. O maior objetivo do programa Eu e Elas é mostrar às mulheres que elas são capazes. Acreditamos que a mulher tem qualidades únicas e, quando estão focadas, são capazes de ir além e alcançarem tudo o que desejam. Aqui no programa, tratamos de temas que fortalecem esse potencial e incentivam o protagonismo feminino, dando voz às mulheres, às suas histórias, talentos e conquistas. Muito bacana e muito inspiradora, não é mesmo? E agora a gente vai para o nosso quadro Formando Pessoas e Mudando Ideias. Olá, Isa! Olá, pessoal de casa! Está começando o nosso quadro Formando Pessoas e Mudando Ideias. E hoje, mais que especial, pois vamos comemorar o Dia do Jovem Trabalhador.
É dia de celebrar você, jovem, que está ingressando no mundo do trabalho, cheio de atitude e vontade de crescer. E para! Peraí, hoje é nosso dia de comandar a gravação. É isso aí, hoje nós queremos apresentar. Sim. Ok. Então é com vocês, meninas. E para marcar essa data, a nossa instituição realizou um evento incrível com os aprendizes. Teve dinâmica, sorteio, palestra e muita inspiração. Olha só! Durante o evento, a galera participou de dinâmicas que mostraram na prática o que o mercado mais valoriza: trabalho em equipe, criatividade e comunicação. E quem mandou bem nas atividades levou brindes irados: mochilas, fones, copos personalizados e até livros para impulsionar o futuro. E o momento mais marcante foi a palestra com a Mayra Otávia, ex-aprendiz, que contou como a primeira oportunidade transformou a vida dela. Acreditem em vocês mesmos, vocês são o seu marketing, vocês são o seu produto. O seu futuro começa com as escolhas que você faz hoje. Então, assim, mais uma vez, parabéns para vocês. Estamos aqui com a assistente social Mayra Otávia, que veio gentilmente palestrar para os nossos aprendizes. Mayra, eu gostaria de saber de você o que essa palestra veio agregar na vida dos aprendizes. Eu acredito que essa palestra agregou muito, pois abordamos temas importantes para o crescimento do aprendiz, fizemos reflexões construtivas sobre o ambiente do trabalho e o marketing pessoal. Obrigado, Mayra, pela sua participação aqui. Vamos agora com o auditor fiscal Périx Rocha, que tem um recadinho para os aprendizes. Neste dia tão especial, eu gostaria de parabenizar você, aprendiz, que está tendo uma oportunidade de formação profissional. Isso é muito importante que vocês saibam aproveitar este momento e se destacar para que possam conseguir definitivamente uma vaga no mercado de trabalho. Momentos como esse mostram que ser jovem trabalhador é muito mais que bater ponto. É crescer, aprender e se superar. Parabéns, Joyce, Júlia, parabéns, aprendizes e jovens que estão escrevendo o seu futuro com responsabilidade e propósito. Feliz Dia do Jovem Trabalhador! Até o próximo programa! Obrigada, meninas, pela participação de vocês mais uma vez. Olha, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Não sai daí não, porque já já eu tô de volta e tô aqui te esperando. Eu só quero lá, vou me aventurar, agora tanto. Eu só quero lá, vou me aventurar, agora tanto. Estamos de volta e vamos continuar a falar sobre empreendedorismo feminino. Você sabia que 43,7% dos negócios aqui no Espírito Santo são liderados por mulheres? Pois é, e no mercado da engenharia não está diferente. Dá uma conferida nessa matéria. A igualdade de gênero no mercado de trabalho é um tema cada vez mais discutido do ponto de vista da remuneração e do respeito à diversidade. Mas as mulheres ainda continuam a lutar pelo seu espaço em profissões que são dominadas historicamente pelo sexo masculino. No ambiente do empreendedorismo, algumas áreas estão vendo cada dia a chegada de mais mulheres que estão cada vez mais preparadas para assumir qualquer função. Abri a empresa sozinha, não vim de nenhum familiar, nenhum amigo. Eu abri a empresa sozinha e muito foco, dedicação, fui. Hoje a empresa já tem aí contratos com grandes empresas multinacionais, a gente já tá num patamar aí muito maior do que quando eu comecei. Então, assim, o que eu posso dizer é as mulheres devem focar, né? Porque a parte do empreendedorismo, o que importa, assim, o que é importante é você ter foco e vai em frente, que o bom profissional, quem demonstra ali ser uma pessoa
boa realmente no que ela faz, ela vai ser reconhecida uma hora. Então, foca e vai em frente que vai chegar aí o resultado. A Caixa de Assistência dos Profissionais de Engenharia, Agronomia e Geociências, a Mútua, comandada atualmente pelo diretor-geral Felipe Machado, tem ido na contramão da história e tem procurado agregar e trazer cada vez mais mulheres engenheiras para participar de seus projetos e se beneficiar com tudo que a Caixa tem para oferecer para elas. A Mútua, desde o ano passado, quando nós assumimos a gestão, focou muito nas mulheres. A gente tinha uma participação muito pequena aqui de mulheres em relação ao todo da engenharia, né? Porque as mulheres têm que se associar, as profissionais têm que se associarem à Mútua. O maior desafio é mostrar para ela que está associada à Mútua, participando da Mútua, ela só tem vantagens e apoio na carreira dela, e principalmente para ela conseguir crescer e galgar voos mais altos, né? Que é o que eu sempre falo, as mulheres são muito capacitadas. Muitas vezes elas têm dificuldade de se impor pelo ambiente, muitas vezes que não é um ambiente muito acessível, inclusive, mas a gente tem que fortalecer que elas tenham coragem de ir para frente, né? Lutar pelo seu direito ali, lutar pela sua posição no mercado de trabalho. O programa Empreender Mulher da Mútua tem a finalidade de incentivar, valorizar e acelerar a jornada das mulheres empreendedoras, por meio de linhas de financiamento em condições diferenciadas. As associadas que empreendem ou querem empreender, de forma a orientar e inspirar a participação do empreendedorismo feminino na economia, encorajando assim mais mulheres nos negócios. Empreender Mulher foi criado pela Multinacional para todas as regionais e principalmente para atingir as profissionais que querem entrar no mercado de trabalho. E o mais bacana do Empreender Mulher, em relação aos outros benefícios reembolsáveis, aos outros empréstimos que a Multa tem, é que nele a mulher pode investir em qualquer área que ela quiser. Se ela tem uma loja, se ela tem um e-commerce, se ela tem até mesmo um salão que a pessoa quiser montar, não precisa ser necessariamente na engenharia, né? Na área da engenharia. E com isso você cria possibilidades, porque o objetivo é fomentar que as mulheres tenham liberdade de escolha, liberdade do que quer fazer e principalmente uma segurança com isso. E a Mútua está aqui para isso, para dar essa segurança para ela poder voar ainda mais na sua carreira. É o caso da engenheira civil Camila Calegari, que tomou um empréstimo junto à Caixa de Assistência e conseguiu realizar o seu sonho de comprar o seu próprio escritório. Realmente, eu fiz um empréstimo junto à Mútua para a aquisição do escritório, porque eu estava trabalhando de casa e, infelizmente, chega um momento ali que a gente não consegue se dedicar tanto, né? Casa, trabalho, e se fez a necessidade até para crescer a equipe, para ter uma estrutura aqui com todo mundo, a gente ter o nosso espaço físico. Então eu busquei a Mútua, tive todo o acesso lá, o pessoal foi super receptivo, saiu muito rápido. E a principal vantagem que eu vi na Mútua em relação aos financiamentos bancários foi que o imóvel não fica alienado. Então é uma vantagem aí muito favorável de que na hora que eu precisar vender, que eu quitar, eu não vou precisar desalienar esse imóvel e eu posso usar até esse imóvel aqui para conseguir uma nova garantia. Apesar do apoio institucional da Caixa de Assistência aos profissionais da engenharia, agronomia e geociências em incentivar a participação feminina, é indiscutível que algumas profissões sofrem com o estigma dos gêneros. Assim como a enfermagem carregou durante anos o título de profissão feminina, a engenharia sempre teve os homens como a maioria. Apesar da história se manter assim há anos, nos últimos tempos, o cenário vem se alterando e o número de mulheres engenheiras aumentado gradativamente. As mulheres, eu acho que elas representam, o mercado está enxergando nas mulheres até uma força de dedicação, né, de profissionalismo. Então, a Camila, que se formou lá há mais de 10 anos, para a Camila de hoje, viu aí, tá vendo uma mudança favorável nesse ramo de trabalho. As mulheres estão sendo, eu acho que está aos poucos mudando e as pessoas têm enxergado, têm valorizado o protagonismo feminino pela dedicação, que as mulheres elas encaram e elas fazem. Então o mercado tem até reconhecido isso, né? Então eu tenho
percebido uma melhora aí nessa relação de mercado de trabalho, né, como empreendedora. A Mútua está em constante busca por aproximar o público feminino dos serviços que oferece, criando soluções que atendam às necessidades específicas das associadas, como o auxílio creche e outros benefícios que atendem à necessidade das mulheres no mercado de trabalho, especialmente para aquelas que conciliam a carreira com a maternidade. Essas iniciativas existem há algum tempo e poucas mulheres sabiam disso. Então, toda vez que a gente vai num evento, numa palestra, né, entendeu? Que a gente pode divulgar, falar para as mulheres ali que elas têm outros benefícios para garantir a segurança dela. A gente vivencia no mercado de trabalho hoje muitas mulheres que na hora que tem seus filhos, a renda cai. E a Mútua se preocupa com isso, ela quer que a mulher tenha seu filho e tenha uma segurança. Então a gente complementa a renda ali com até 3 salários mínimos para ela não passar qualquer necessidade e também voltar ao mercado de trabalho com auxílio creche também que nós podemos oferecer ali para que elas não deixem de crescer. A gente quer sempre que a mulher tenha liberdade de trabalho, de escolha e não fique presa muitas vezes ali numa jornada que só suga ela, né? Que ela sabe que ela tenha com quem contar, assim dizendo. Como dizem na cultura popular, não construa muros, prefira as pontes te levam a outros horizontes e os muros te impedem de vê-los. As capacidades técnicas de engenheiros e engenheiras são complementares, ou seja, ser mulher ou ser homem é simplesmente uma questão de gênero. O que realmente é necessário é oferecer oportunidades iguais para todos que possuam as mesmas qualificações técnicas, acadêmicas e comportamentais. Mulheres, ela tem uma participação muito grande em toda a área. Na hora que a gente vai para os órgãos públicos, para as empresas privadas, mas o que nós percebemos ao longo do tempo? As mulheres estão na base. A gente está tendo que ter várias iniciativas de levar as mulheres para os cargos de liderança e gerenciais. Ao longo dos anos, ao longo da história, as mulheres sempre foi assistente, analista. Então, poucas estavam chegando nos cargos de gerência, de CEO. Hoje, graças a Deus e graças a muito trabalho, a gente tem aí mulheres atingindo o potencial dela, entendeu? O que ela pode entregar. E não ficando apenas para os homens. A gente sabe que o desafio ainda é imenso e a gente tem 2 desafios para ser enfrentados. Primeiro, do próprio mercado, que existe sim um preconceito em algumas empresas, entendeu? E das próprias mulheres. Entender que elas podem, que elas conseguem chegar lá e que elas têm capacidade para estar enfrentando o mercado. Muito bacana, né? Que sirva de inspiração para todas nós mulheres. E agora vamos chamar Nayara Soares, que vai ensinar uma receita muito rapidinha, que dá para você fazer agora de manhã aí na sua casa e depois você mandar pra gente a foto ou o vídeo contando como é que foi. Acompanha só. Bom dia, Isa! Vamos para mais um Papo de Panela e hoje separei uma receita muito especial e prática, é claro, né? Dá para você correr agora no mercado e preparar ainda à noite para tomar um vinhozinho em casa sozinha ou com os amigos. Vamos lá? A gente vai fazer hoje um brie empanado na farinha panko, que é cremosinho crocante por fora e cremosinho por dentro, e uma geleia de abacaxi e pimenta. Aqui eu tenho um queijo brie e eu vou empanar. Comecei passando na farinha de trigo. Agora eu vou tirar o excesso, vou passar no ovo que está temperado com um pouco de sal e pimenta do reino. Pode temperar as farinhas também. E aqui é farinha panko. Você encontra em qualquer mercado ou loja de cozinha oriental também. Vou passar em todos os lados para ficar bem crocante e vou empanar 2 vezes para criar uma camadinha bem grossinha e gostosa. Bem fácil, né? É isso. Tá empanado, nosso brie agora é só fritar. Então agora ele tá fritinho, tá douradinho por fora. Não frita numa temperatura muito alta para dar tempo dele ficar cremoso por dentro. Então no máximo 180 graus. E agora o segundo passo da nossa receita é fazer uma geleia
de abacaxi e pimenta. Então agora a gente vai começar descascando o abacaxi inteiro e picando. Pode picar grosseiramente, porque depois a gente vai mixar tudo. E tô usando uma pimenta dedo de moça inteira, com semente e tudo, que eu gosto mais picante. Aqui tem o abacaxi inteiro, né? Descasquei. Vou colocar um pouco de sal. Aqui tem 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de sopa de vinagre de arroz. Prontinho, a gente vai deixar cozinhando aqui. Se precisar, a gente vai adicionar um pouquinho de água, não deixar secar, mas o próprio abacaxi vai soltar um pouco de água. Como não passa de mágica, nossa geleia já está aqui pronta. Depois que cozinhou e, se necessário, vai adicionando um pouquinho de água, eu só mixei, tá? Bem prático e sempre prova. Será que precisa mais um pouquinho de sal, corrigir um pouco a acidez? Então provou, tá legal. Guarda na geladeira, dura até um mês. Vamos montar nossa receita deliciosa. Agora a gente vai pegar o brie que a gente empanou e fritou. E essa geleia maravilhosa que você pode aproveitar em várias outras receitas. E agora é só fazer isso aqui, ó. Delícia! Vou colocar um brotinho e, como sempre, uma florzinha de sal, assim, para dar aquela levantada em todos os sabores. E agora é só provar a parte mais difícil. Vamos cortar agora, né? Maravilhoso. Isa, dessa vez você perdeu e não vai provar essa delícia? Não acredito. Bom, o Papo de Panela fica por aqui, mas já tem mais. Estamos separando um monte de receitas práticas e deliciosas para vocês. E aí, curtiram a receita da Nayara? Muito fácil de fazer, não é mesmo? E nós chegamos ao final de mais um programa Eu e Elas. Obrigada pela sua participação, pela sua audiência, por você estar ligadinho aqui comigo todos os sábados. Quero te convidar para seguir as nossas redes sociais, seguir a gente no Instagram, no nosso YouTube, deixar lá o seu comentário, o seu like, é muito importante a sua participação por lá também. Um beijo, bom final de semana, fique com Deus e olha, sábado que vem eu tô te esperando aqui às 10 horas da manhã na TV Tribuna Band.